Olá, aqui é o Pastor Cláudio e eu gostaria de estar apresentando para você o profeta Elias, na sequência de apresentação dos personagens bíblicos. Mas antes, deixe o seu like e aperte o sininho e se inscreva em nosso canal, ok? O profeta Elias ele vai surgir no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Vai surgir ali entregando uma profecia ao rei Acabe, dizendo que iria ficar 3 anos e meio sem chover em Israel. Ele entrega essa profecia, vai para o ribeiro do Querite. Ele vai ser alimentado ali por passarinhos. Os passarinhos alimentavam o profeta com pão e carne, e o profeta bebia da água daquele ribeiro. Passando algum tempo, o ribeiro se secou e ele foi enviado a uma cidade chamada Serepta. Naquela cidade ele encontrou uma viúva, foi para a casa dessa viúva, realizou ali 2 grandes milagres. Ele multiplicou a porção de farinha e a porção de azeite que aquela mulher tinha. Era a última quantidade de alimento que ela tinha, e depois de consumir aquela quantidade, aquela porção, a última porção de alimento que ela tinha, ela provavelmente iria morrer. Mas o profeta, ele surgiu ali naquele contexto e realizou um milagre, de forma que aquele azeite e aquela farinha foram multiplicados, e durante todo o período da seca ela não teve falta de nada devido àquele milagre realizado. E um outro milagre que o profeta realizou foi de ressuscitar o filho daquela mulher, um jovem que havia morrido, e Elias então ele vai orar e vai realizar esse milagre da ressurreição daquele jovem. Passado mais algum tempo, Elias ele vai retornar para Israel. Nisso já havia se passado os 3 anos e meio. Ele vai orar novamente, Deus vai enviar chuva novamente a Israel, só que o povo ainda estava na idolatria. E o que o profeta vai sugerir? Vai sugerir um duelo entre ele e os profetas de Baal. E também 450 profetas de Acera que comiam na mesa do rei. O duelo era o seguinte: cada um iria clamar ao seu Deus. Os profetas de Baal iriam clamar a Baal e Elias iria clamar ao Deus de Israel. Então aquele que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Baal então não responde aos seus profetas. Deus vai responder a oração de Elias, vai mandar fogo, e Elias então vai eliminar os profetas de Baal, assim como os profetas de Acera. Quando a rainha Jezabel fica sabendo disso, ela vai enviar uma mensagem ao profeta Elias dizendo que iria eliminá-lo também, da mesma forma com que ele eliminou os seus profetas. Elias vai temer, ele vai se sentir frustrado, vai se sentir para baixo. Ele vai fazer uma caminhada, ele vai fugir, ele vai fazer uma caminhada em direção ao deserto, num percurso de 1 dia de viagem. Vai encontrar um zimbro, vai deitar ali debaixo daquele zimbro e vai pedir para si a morte, porque dizia não ser melhor do que os pais dele e queria para si a morte. Ele dorme debaixo daquele zimbro. Com o tempo que ele estava dormindo, Deus ali vai enviar um anjo que vai acordá-lo. Ele vai ver ali ao lado da sua cabeceira uma vasilha com água e uns pães que estavam assando ali numa fogueira. Ele vai comer daquele pão, vai beber daquela água e vai dormir novamente. E passando mais um tempo, o anjo vai acordá-lo novamente, e ele vai tornar a beber daquela água e vai tornar a comer daquele pão. E com a força daquela comida ele vai viajar 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor, o Monte Horebe. Chegando no monte, ele vai entrar em uma caverna. Deus então vai chamá-lo para fora e vai falar com ele, vai revelar todo o plano, todo o projeto ao profeta Elias. E Elias ele vai ficar sabendo que as coisas não estavam acontecendo conforme ele estava pensando que iria acontecer. Deus revela para ele que iria eliminar Jezabel, seu marido, iria trocar os reis de Israel
assim como Deus haveria de levantar também um outro profeta no lugar de Elias. E o que eu gostaria de tirar dessa história para aplicar para nossas vidas hoje, em nosso cotidiano. Existem momentos em nossas vidas que nós achamos que todo o nosso trabalho está sendo vão. Há momentos nas nossas vidas que nós pensamos que estamos sozinhos, que o nosso trabalho não está surtindo efeito, que Deus nem está ouvindo as nossas orações. Mas Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem um projeto. Nós não estamos sozinhos, Deus nunca nos deixou sozinhos e nunca vai nos deixar sozinhos. A gente precisa descobrir qual é o plano de Deus para nossas vidas. A gente precisa conseguir discernir os planos de Deus para nossas vidas, para que nós não venhamos também a entrar nessa depressão, assim como Elias entrou e depois ele descobriu que na verdade não era aquilo que ele estava pensando. E nós precisamos também saber qual é o plano de Deus para nossas vidas. Com certeza Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem grandes coisas para a tua vida, e o que a gente precisa fazer é acreditar, crer que os planos de Deus são infinitamente melhores do que o nosso. Fica aqui então a nossa mensagem de hoje. Um abraço do pastor Cláudio e não se esqueça de tocar o sininho, de se inscrever em nosso canal. Até mais.